Fala pessoal, tudo bem? Nossa, que joguinho ontem, hein? Que joguinho, pelo amor de Deus. Erros em todos os sentidos, na escalação, nas substituições, nas alterações táticas que ele faz durante o jogo, nas decisões individuais dos atletas. Ninguém passa impune nesse 0 a 0 do Corinthians com vitória. Começando pela escalação, 3 volantes para um jogo em casa contra um time que está na zona do rebaixamento e que tem uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, eu particularmente não consigo entender, tá? Ainda mais que 2 desses caras ficaram sem função, porque o Ranieri ele ficava praticamente como um terceiro zagueiro enquanto estava em campo, e o Maicon e o Bidon, que foram escalados para serem os caras da armação, já que o Ranieri baixava tanto, eles baixavam também para ir buscar a bola lá atrás. Então ficou um time muito preso no campo de defesa e que só conseguia criar jogando pelos lados. E aí eu acho que a notícia boa, pelo menos na minha visão, é que o Bidu fez um bom jogo. O Bidu se provou como um cara que quando você enfrenta uma defesa fechada, ele é mais interessante que o Andileri, ele tem mais capacidade técnica que o Andileri, mais capacidade de drible, de chegar na linha de fundo. Apesar do Andileri ser um bom cruzador, eu não vejo toda essa capacidade técnica dele para se firmar como titular do Corinthians. Acho que o Bidu se mostra uma alternativa mais interessante, principalmente quando do outro lado não tem um Estevão, né? Pra você marcar. E aí o Dorival começa a se perder a partir do momento que o Ranieri se machuca. O Ranieri pede para ser substituído, ele chama o Martinez e todo mundo pensou o quê? Vai seguir como tá. O Martinez sendo o primeiro volante, ou o Maicon, porque o Dorival gosta muito do Maicon para refinar um pouco esse primeiro passe, e segue como tá. Mas não, ele manteve uma dupla de volantes ao invés de uma trinca, com o Maicon e com o Bidon, e o Martinez foi de fato um ponta. Não dá pra dizer que era aquele losango como o Corinthians fazia e que o cara que tá na ponta direita do losango migrava muito pra lateral pra abrir espaço no corredor, tudo. Não, o Martinez foi um ponto. O Martinez não desgrudou da linha lateral, ficou preso por ali tanto na reta final do primeiro tempo quanto no segundo tempo. Então, nada se criou por ali porque o Martinez não tem o menor cacuete de ponta. Ele é um cara rápido, mas nem por isso, quando ele estaciona na frente de um lateral, ele vai ter recurso pra driblar, pra conseguir alguma jogada de efeito. Então, acho que esse é o primeiro ponto e ponto central negativo a respeito do que o Dorival tentou promover nessa partida contra o Vitória. Substituições também, o Memphis estava muito cansado, eu entendi a troca no momento, mas a realidade é que ali faltavam 10, 15 minutos, então dava para você segurar, até porque depois que ele saiu, 2 faltas da entrada da área que eram perfeitas, né? Uma que era mais pro Garro, que o Garro bateu na barreira, e outra que o Garro chutou na trave, mas o posicionamento da falta, onde ela seria cobrada, era mais para um batedor destro, né? Então acho que o Memphis acabou fazendo falta nesses minutos finais e mostrou também como de fato o Yuri, na minha visão, é o jogador mais importante dessa trinca de ataque, porque Garro e Memphis dependem muito de ter um terceiro cara junto deles no ataque para eles acharem passe em profundidade. Quando o Garro é lançado, ele na maioria das vezes não leva melhor do que o zagueiro. O Garro não é um cara tão rápido, o Memphis também não. Então falta esse terceiro componente do ataque, que é o Yuri Alberto ou qualquer jogador rápido, mas o Corinthians não tem mais atacantes rápidos à disposição nessa saída do Yuri Alberto. Eu acho que ficou tão escancarado ontem que o Corinthians não tem jogadores de velocidade, porque o Martinez jogou na ponta e, como centroavante, o Memphis ficou muito plantado, né? Então acho que faltou alguém que ultrapassa a linha da bola. O Corinthians ficou rodando muito, não tinha ninguém para infiltrar no bloco adversário e criar alguma chance de perigo. Vamos falar de algumas notícias então que pintaram durante o dia. Uma que eu trouxe hoje com exclusividade: o Corinthians foi condenado na FIFA a pagar 1 milhão de euros ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia por atrasos nas renovações de empréstimo do volante Maicon. Esses valores inicialmente seriam de 500 mil euros, mas com atrasos, multas, juros, esse valor sobe para 1 milhão de euros. E o Corinthians tem 45 dias para efetuar o pagamento. Caso contrário, pode ser submetido a um transfer ban. E aí você tem 2 tipos de transfer ban. Um deles, que é a pena mais leve, é um transfer ban até que você pague o valor. Então, uma vez que você efetua o pagamento e comprova a FIFA que você fez o pagamento, esse transfer ban cai. Mas há uma segunda sanção, comum em casos de reincidência, que é um transfer ban fixo por 3 janelas, né? Então seriam 3 janelas sem poder contratar. E pro Corinthians, que é um time que precisa vender, seria um desastre, porque o Corinthians estaria vendendo jogadores para fechar o orçamento e não poderia contratar, ficaria muito dependente das categorias de base. Inclusive, a gente comentou, Dorival chamou 4 jogadores da base para treinar no profissional: o Bahia, o Guinegão, o Dieguinho e o Nicolas, e até segunda ordem eles ficam integrados porque o Dorival vê claras carências nesse elenco do Corinthians. Falei sobre saídas, eu queria dar uma informação aqui, isso bombou na noite de ontem, eu pude confirmar.
O Alex Santana ficou fora do jogo, foi o segundo jogo consecutivo que ele ficou fora do banco de reservas. Eu perguntei para uma pessoa do clube ontem e a resposta foi que ele ficou fora não por motivos técnicos, mas por estar negociando a transferência a um outro clube. E os amigos da rádio Craque Neto informam que esse outro clube é o Grêmio. Então o Alex Santana pode estar a caminho do Grêmio, negociações por empréstimo, é um cara que não caiu nas graças do Dorival. Inclusive eu falei numa live aqui, né, que o Alex Santana já não teria tanto espaço com o Dorival, porque nos treinamentos ele não gostou muito daquilo que viu. O que eu posso complementar nessa informação é que o Alex Santana não será o único. Aí vocês falam, o Yuri, o Bidon, esses a gente já sabia. Não, o Dorival fez um diagnóstico do elenco, identificou alguns jogadores com os quais ele não se importaria se chegassem propostas interessantes ao clube e a liberação fosse um caso necessário. São eles: o Rian, volante, é um cara que deve ser negociado nessa janela de transferências. O Léo Maná deve ser negociado nessa janela de transferências. O Matheus Donelli, desde que o Corinthians contrate um novo goleiro reserva mais experiente, para não recair sobre o mesmo problema de ter um goleiro reserva muito jovem, que seria o Felipe Longo, nessa hipótese de saída do Donelli. E além deles, o Charles. Esses 4 jogadores devem receber propostas na janela de meio de ano e o Corinthians não fará grandes esforços para mantê-los no elenco. Então são 4 peças que podem deixar o Corinthians. Daria para considerar talvez uma barca de saídas? Talvez, né? Se a gente for pensar no Charles e no Rian, os dois em uma posição muito sobrecarregada do elenco, né? O Corinthians tem 8 volantes à disposição e tem o Bahia pedindo passagem lá no Sub-20. Então quando você promove o Bahia profissional, o recado fica claro: o Corinthians não quer ter uma 9ª opção para ser volante. Não, o Corinthians vai se livrar de alguns jogadores nessa janela, tentar abaixar um pouquinho a folha. Eu acho que esses atletas que eu citei, pouquíssimos o Corinthians teria retorno financeiro. Eu não sei se um clube chegaria no Corinthians hoje para comprar o Rian, para comprar o Charles. Eu acho que as negociações devem ser por empréstimo, né? Para você abater parte dos salários e conseguir aliviar um pouco mais a sua folha. Então vamos ficar atento nessas movimentações do Corinthians no mercado, porque são sim atletas que podem sair e, mais do que isso, atletas pelos quais Dorival Júnior não morre de amores. Breno Bidon pode sair? Yuri pode sair? É claro que podem, claro que podem. Recebem proposta o tempo todo. O Yuri teve uma proposta no passado do Southampton para sair, o Corinthians acabou segurando. O Bidon teve uma proposta no começo do ano do Brighton, da Inglaterra, de 15 milhões de libras e acabou segurando. Naturalmente, com essa troca de diretoria e uma diretoria que parece se preocupar mais com as finanças do que a do Augusto Melo, que sempre pregava manter um time forte e as receitas a gente tenta de outro jeito, e não conseguiram, não à toa aumentaram e muito a dívida do Corinthians, eu acho que esses jogadores também estão bem sujeitos a serem negociados. Vamos esperar, vem a paralisação para o Mundial de Clubes aí, o Corinthians vai sim receber proposta por alguns atletas e eu não acho que fará jogo duro para as respectivas liberações, certo? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, estamos voltando agora com conteúdos diários, com informações de bastidores do Corinthians. Deixa aí o seu valeu, o seu comentário e vamos para cima que diariamente teremos informações sobre o Corinthians aqui, certo? Tamo junto.